pais, responsáveis, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para nós darmos continuidade ao que nós iniciamos lá no começo do mês. Primeiro tivemos o nosso tempo com todos vocês pais ao vivo. Na semana passada nós falamos sobre o amor a Deus, ensinar os nossos filhos a amar a Deus através do nosso próprio relacionamento com Ele. E hoje nós vamos dar continuidade, lembrando que todos esses conteúdos que nós estamos compartilhando estão baseados neste livro, Os Horizontes Espirituais da Criança. E hoje nós vamos falar sobre amor à Bíblia. Isso mesmo, a palavra revela o próprio Deus, por isso nós devemos, em tudo que fizermos, ensinar a palavra aos nossos filhos. E eu quero começar falando uma palavra bem conhecida para você que está lá no livro de Deuteronômio, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É isso mesmo. Esse texto diz que, como pais, nós devemos ensinar a palavra em todo o tempo. Quando nós estivermos tomando café da manhã, quando nós formos dormir, em situações que nós passamos com os nossos filhos ao longo do dia, não se canse de sempre inserir algum valor da palavra em situações que você vive. Ainda mais em dias desafiadores como nós vivemos, não se esqueça de lembrar de quem Deus é, do que a palavra diz para os nossos filhos. É importante que nós os lembremos para que isso traga segurança a eles de um Deus que não perde o controle. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela está repleta de instrução e é a revelação do amor de Deus. O amor que nós falamos na semana passada, ele está revelado na sua palavra. Por isso, nós não devemos fazer com que os nossos filhos achem que aquilo que nós estamos dizendo sobre o amor de Deus foi tirado da nossa cabeça, mas que existe um livro, uma palavra onde está registrado esse amor de Deus por você e pelos seus filhos. Para estabelecer um relacionamento, com a palavra de Deus, com Deus, é importante que a criança também tenha a sua própria Bíblia, que ela tenha esse contato com a Bíblia. Se seus filhos forem pequenos ainda, providencie uma Bíblia mais ilustrativa, com algumas figuras que vão chamar a atenção dele. Mas à medida que ele crescer, for adquirindo conhecimentos de leitura, é importante que ele tenha uma Bíblia na sua versão integral, que ele possa ali ter acesso a todos os conteúdos, assim como a Bíblia que você tem. Ela pode ter uma capa diferenciada, mas é importante que à medida que a criança cresça, ela tenha acesso cada vez mais ao conteúdo integral da palavra. Bom, as crianças estão sempre observando e imitando seus pais. Vocês são os maiores exemplos dela. Por isso, não se esqueça de propositalmente preparar alguns momentos para que a criança possa ver você tendo seu tempo devocional, ver você tendo contato com a Bíblia. Por vezes, quando nós falamos de ter o nosso tempo devocional, nós falamos muito do lugar secreto, de nós irmos para um lugar onde estamos ali só nós e Deus. É importante esse tempo, mas quando nós temos filhos, nós precisamos nos atentar para que eles saibam que nós estamos neste tempo, Diga isso, olha, eu vou até ali ter o meu tempo devocional, ou então fique em algum lugar que você possa ter esse contato visual com os seus filhos. É importante que isso aconteça de vez em quando. E não perca a oportunidade de associar a palavra a situações corriqueiras do seu dia a dia, Procure passagens bíblicas que possam ir de encontro a um momento, a uma circunstância que você está vivendo dentro da sua casa.
Só você sabe o momento em que você está passando, momentos desafiadores ou momentos em que vocês têm visto, percebido o cuidado de Deus nos detalhes. Veja como está a situação da sua casa neste momento e traga para os seus filhos palavras que possam declarar situações que precisam ser transformadas dentro da sua casa ou palavras que reforcem para o seu filho o quanto que eles devem valorizar a presença e o cuidado de Deus com a sua família. Faça perguntas que levem as crianças a refletirem sobre o texto que elas estão lendo, né? Perguntas que façam elas imaginarem aquele momento em que a palavra estava acontecendo, para que dessa forma elas consigam acessar de uma maneira visual o contexto daquela palavra. Isso vai ajudar a reforçar esse conteúdo no coração delas. Lembre-se de que as crianças são muito visuais, então traga oportunidades para que elas possam visualizar aquela palavra que você está compartilhando com ela. E declare a palavra em todo o tempo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou dizer o conteúdo do versículo, mas depois você procure essas referências. Por exemplo, se o seu filho disser, eu não consigo, declare sobre ele Filipenses 4:13. Quando ele disser que está com medo, cite 2 Timóteo 1:7. Se ele estiver com alguma dificuldade em alguma matéria da escola, por exemplo, diga, você tem a mente de Cristo e cite 1 Coríntios 2:16. Assim, a palavra de Deus estará sempre em seus lábios e no coração dos seus filhos também. Procure essas referências, procure outras. Se você identifica no seu filho alguma fraqueza, algo que você constantemente precisa trabalhar na sua personalidade, busque uma palavra que vá de encontro a isso e declare sobre ele continuamente. E como sugestão de atividade de hoje, eu quero deixar algo muito simples que talvez você já faça aí na sua casa, mas estimular a fazer isso com frequência. Escolha um versículo. Pode ser de acordo com a idade do seu filho, você vai ver como funciona melhor. Ou um versículo por dia, um versículo a cada 2 dias, ou até mesmo um versículo por semana. Por que não? E estimule o seu filho a memorizar este versículo. Faça um cartaz com ele, algo que você possa colar num espelho, na geladeira. Peça para ele decorar este cartaz, caso ele ainda for pequeno, para escrever. E deixe esse versículo em um lugar visível, para que todos os dias vocês possam declará-lo ou durante o tempo que você estipular e este versículo fique gravado, memorizado pela criança. Além disso, declare canções, cante canções aí com os seus filhos que falem sobre a palavra de Deus. Na descrição do vídeo nós vamos deixar algumas sugestões de vídeos que falam sobre a própria palavra. E aí você vai ter o prazer de desfrutar das verdades que essas palavras, que essas músicas declaram aí na sua casa com o seu filho. Não se esqueça de fazer isso. Espero que esses vídeos estejam enriquecendo os dias aí dentro da sua casa e gerando frutos eternos nos seus filhos. Até mais!